Olha, torcedor tricolor, a gente já passou por cada sufoco esse ano, né? Time jogando no sacrifício, desfalque atrás de desfalque, lesão em cima de lesão. Mas tem uma notícia que aquece o coração de qualquer São Paulino de verdade. Caleri tá voltando. Sim, ele mesmo. O argentino mais assudo que já vestiu essa camisa nos últimos tempos. O cara que briga, que apanha, que corre por três. A alma do nosso ataque tá se preparando para voltar a campo, e isso muda tudo. Tudo. É aquela coisa, né? Não é só sobre futebol, é sobre representatividade. O Caleri carrega a essência daquilo que o torcedor quer ver em campo. Ele pode até errar gol, pode até não estar na melhor fase técnica da vida, mas você nunca vai ver o cara se escondendo. Nunca. É sangue nos olhos, é trombada em zagueiro, é cobrança em juiz, é raça do primeiro ao último minuto. A gente precisa disso. O São Paulo precisa disso. Porque ultimamente tá faltando alguém que puxe o time na marrã, que bote ordem no caos quando a bola não entra. A fase de transição física não é o fim do processo, mas é o passo mais importante depois de uma lesão complicada. Não é só questão de estar curado, é questão de ganhar confiança, de sentir que o corpo aguenta de novo o tranco. E se tem um cara que não tem medo de se jogar em dividida, de bater de frente com o zagueiro, esse cara é o Caleri. Então a gente sabe que ele só volta quando estiver 100%, quando tiver certeza de que vai conseguir entregar tudo em campo. E isso deixa a gente mais tranquilo. A verdade é que, com ele fora, o time perdeu mais do que um centroavante. Perdeu uma referência. O ataque ficou órfão. A gente vê jogador correndo, se esforçando, mas falta aquela presença ali na área, aquele cara que impõe respeito, que segura zagueiro no corpo, que chama o jogo. O São Paulo virou um time previsível, sem profundidade, sem agressividade. E quando o Caleri voltar, isso muda. Muda muito. Todo mundo fala da volta do Lucas, da evolução do Ferraresi, do crescimento do Pablo Maia. Mas, para mim, o verdadeiro divisor de águas vai ser o retorno do Caleri. Ele é o termômetro emocional desse time. Quando ele tá bem, o time joga diferente. Parece que os caras se sentem mais protegidos, mais confiantes. É como se ele dissesse com o olhar: deixa comigo que aqui na frente eu resolvo. E isso, meu amigo, faz diferença demais. E não adianta tentar comparar com qualquer outro jogador. A gente testou tudo. Tentou Luciano mais avançado, tentou Juan, tentou o tal do André Silva. Mas nenhum consegue fazer o que o Caleri faz. Porque não é só jogar bola. É entender o peso da camisa. E ele entende. Ele sente. Ele sofre junto. A gente vê isso nas entrevistas, nas comemorações, nas brigas. Ele é torcedor dentro de campo. E é isso que faz o torcedor se conectar. Lembra do ano passado? Quando ele jogou o Paulistão inteiro no sacrifício. A gente sabia que ele estava com dor, que estava sem conseguir treinar direito. Mas ele ia lá, entrava, dava carrinho, dava cotovelada em dividida, marcava gol, tomava amarelo. Era guerreiro puro. E a torcida abraçou. Não tem como não respeitar um cara assim. Um cara que coloca o São Paulo acima de tudo. Essa lesão tirou ele da final da Copa do Brasil, tirou ele de clássicos importantes, tirou ele de confrontos que precisavam da liderança dele. E foi dolorido. Porque dava para ver no rosto dele a frustração de não estar ali. Jogador, quando ama o clube, sofre mais do que a gente imagina. E o Caleri sofreu. Mas agora é diferente. Agora ele vê a luz no fim do túnel. E a gente também. O elenco sente falta dele. A diretoria sabe disso. O treinador sabe disso. Até os adversários sabem disso. Tanto que a zaga respira aliviada quando vê a escalação e não vê o nome dele. Porque ele incomoda. Ele pressiona. Ele obriga o zagueiro a errar. Ele cria caos. E no futebol de hoje, quem cria caos, cria chance. E quem cria chance, ganha jogo. O torcedor pode até reclamar de algumas coisas, mas uma coisa ninguém pode negar: o Caleri é comprometido. Não é baladeiro, não some de treino, não foge da responsabilidade. E isso vale ouro. Principalmente num elenco que às vezes parece acomodado, parece sem sangue. A volta dele pode ser o empurrão que o time precisava para acordar no Brasileirão e embalar de vez. O mais bonito disso tudo é ver a identificação dele com o clube. Ele já falou 1000 vezes que ama o São Paulo, que não quer sair, que quer fazer história. E a gente acredita. Porque não soa forçado. É diferente de jogador que chega e fala: sempre foi meu sonho, só para agradar a torcida. O Caleri não precisa disso. Ele já provou com atitude,
com suor, com entrega. A expectativa agora é saber quando ele vai voltar de fato. Quando ele vai estar liberado para ser relacionado. Mas só de saber que ele está em transição, já dá um alívio. Já dá para imaginar ele voltando no Morumbi, aquele clima de decisão, arquibancada pulsando, torcida gritando o nome dele. É isso que a gente quer. É isso que a gente precisa. O São Paulo com Caleri é outro São Paulo. A torcida do São Paulo FC amanheceu em polvorosa com um rumor que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e bastidores do futebol. Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais vitoriosos do planeta, teria mandado um recado direto ao tricolor paulista. O conteúdo dessa suposta mensagem: um elogio à gestão do clube e um sinal de respeito ao trabalho do atual comandante, Hernan Crespo, além de um misterioso comentário sobre o futuro. O Morumbi vive dias de euforia e expectativa. Crespo, que vem conduzindo São Paulo com firmeza e identidade, ganhou um inesperado apadrinhamento de um dos maiores nomes da história recente do futebol mundial. Ancelotti, conhecido por seu estilo sereno e sabedoria tática, teria comentado em uma entrevista na Europa que acompanha o São Paulo com admiração e que vê no time de Crespo um projeto que resgata a essência do futebol sul-americano. Para o torcedor são paulino, isso soou como música. Afinal, ser citado por um técnico que comandou gigantes como Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique não é pouca coisa. No Morumbi, o burburinho cresce. O que estaria por trás desse recado? Teria Ancelotti algum interesse futuro em trabalhar no futebol brasileiro, ou foi apenas um gesto de cortesia? Nos corredores do CT da Barra Funda, ninguém fala oficialmente sobre o assunto, mas as fontes ligadas à diretoria afirmam que o recado foi recebido com orgulho e respeito. Crespo, por sua vez, teria encarado a fala de forma natural, mas reconhecendo o peso de ser elogiado por um técnico do calibre de Ancelotti. O argentino sabe que cada palavra dita por um nome desse tamanho movimenta o noticiário esportivo e aumenta a visibilidade do São Paulo no cenário internacional. Os torcedores mais empolgados já começaram a sonhar alto. As redes sociais foram tomadas por mensagens de entusiasmo. Imagina o Ancelotti um dia no São Paulo. Se ele reconheceu o nosso trabalho, é porque estamos no caminho certo. Crespo e Ancelotti, dois gênios da tática. O sentimento de orgulho é palpável entre os tricolores, que há tempos ansiavam por ver o clube voltar a ser referência também fora das quatro linhas. Ancelotti, sempre diplomático, teria destacado o estilo ofensivo e equilibrado que Crespo tem implementado no time. Disse, segundo rumores, que o São Paulo recuperou o prazer de jogar bonito, com inteligência e intensidade, algo que lembra as melhores equipes do velho continente. Não é exagero dizer que, em tempos de globalização do futebol, uma fala dessas coloca o tricolor em outro patamar de reconhecimento mundial. Hernan Crespo, ciente do impacto dessa menção, aproveitou para reforçar seu discurso de valorização do grupo. É bom saber que o nosso trabalho está sendo observado. O São Paulo é um clube gigante e merece respeito internacional, teria dito a pessoas próximas. O treinador argentino vive uma fase estável, consolidando um elenco competitivo, com jovens promissores e jogadores experientes que se reinventaram sob seu comando. Os bastidores indicam que o recado de Ancelotti pode ter sido motivado por uma conversa informal com ex-jogadores brasileiros que passaram pela Europa. Fontes afirmam que Kaká, ídolo do Milan e formado nas categorias de base do São Paulo, teria comentado com o italiano sobre o novo momento do clube e o bom trabalho de Crespo. A partir daí, o técnico italiano teria se interessado em acompanhar algumas partidas do tricolor, principalmente na Copa Sul-Americana. A especulação cresceu quando um perfil italiano no X, antigo Twitter, publicou que Ancelotti tem observado com interesse o São Paulo FC e elogia o trabalho tático do time brasileiro. Bastou isso para o nome do clube subir aos trending topics no Brasil e na Itália. Os torcedores não perderam tempo e começaram a compartilhar vídeos, lances e homenagens, marcando o nome do técnico em publicações cheias de orgulho tricolor. Enquanto isso, a diretoria do São Paulo adotou uma postura elegante. Internamente, o recado foi interpretado como um reconhecimento do bom trabalho feito dentro e fora de campo. Júlio Casares, presidente do clube, teria comentado que receber elogios de alguém do tamanho de Ancelotti mostra que estamos no caminho certo. O dirigente também reforçou que Crespo tem respaldo total e é peça central do projeto de reconstrução do São Paulo. Nos programas esportivos, o tema dominou as mesas redondas. Alguns comentaristas apostam que Ancelotti pode estar sondando o futebol brasileiro para o futuro, ainda mais diante das especulações sobre sua possível saída da seleção espanhola após a próxima Eurocopa. Outros acreditam que foi apenas uma fala educada, mas com enorme impacto simbólico. De qualquer forma, o São Paulo saiu engrandecido no noticiário europeu. Para o torcedor são paulino, acostumado a ver o clube ser referência continental,
ouvir o nome de Ancelotti associado ao tricolor é motivo de orgulho. O São Paulo sempre foi grande, mas falta o mundo lembrar disso, disse um fã nas arquibancadas do Morumbi. E é exatamente isso que o recado de Ancelotti parece ter provocado, uma lembrança global da grandeza histórica do clube. Crespo, por sua vez, tem mantido os pés no chão. O técnico argentino sabe que a temporada é longa e que os desafios são constantes, mas a menção de Ancelotti serviu como combustível moral. O elenco, segundo fontes internas, sentiu-se valorizado e ainda mais motivado para seguir brigando por títulos. Quando alguém como ele fala do nosso time, a responsabilidade aumenta, mas também o orgulho, disse um dos líderes do grupo. Nos treinos, o ambiente é leve, e a comissão técnica tem trabalhado para manter o foco. A pressão natural de vestir a camisa do São Paulo não diminui, mas a sensação é de que o clube voltou a ser visto com respeito e curiosidade internacional. O efeito Ancelotti ultrapassou fronteiras e reacendeu no torcedor o sentimento de pertencimento e confiança. Além disso, há quem veja nessa história um reflexo direto da filosofia de Crespo. Desde que chegou, o técnico tem buscado modernizar o estilo de jogo, apostando em saídas rápidas, triangulações e movimentação ofensiva, elementos típicos do futebol europeu. É natural que alguém como Ancelotti, profundo estudioso do jogo, tenha se encantado por essa proposta. Nos bastidores do futebol brasileiro, o rumor também causou repercussão. Técnicos de outros clubes elogiaram o reconhecimento internacional do São Paulo, afirmando que isso eleva o nível da competição e mostra o quanto o futebol nacional ainda é exportador de talento e ideias. Ancelotti, sem saber, acabou virando símbolo de uma ponte entre o futebol europeu e o brasileiro. As especulações mais ousadas chegaram a sugerir que, no futuro, o italiano poderia assumir um cargo consultivo no São Paulo, algo similar ao que Alex Ferguson exerce no Manchester United. Embora essa hipótese seja pouco provável neste momento, a simples ideia fez os torcedores sonharem com uma parceria lendária entre Crespo e Ancelotti, dois mestres da prancheta. Enquanto isso, a torcida prepara uma grande festa no próximo jogo no Morumbi. As redes já organizam faixas e cantos em homenagem a Crespo e ao reconhecimento internacional. Somos o São Paulo, respeitado até por Ancelotti, dizem alguns cartazes que prometem colorir as arquibancadas com orgulho tricolor. Essa mistura de rumor, emoção e expectativa mostra o quanto São Paulo vive um momento de reconexão com sua história. Há um sentimento de renascimento no ar. O torcedor voltou a acreditar que o clube pode, sim, reconquistar o protagonismo que marcou as décadas de glória do passado. Crespo, consciente da responsabilidade que carrega, sabe que gestos como esse fortalecem seu legado no clube. O técnico argentino, que já foi jogador do São Paulo, conhece profundamente a alma tricolor. Ele entende o peso da camisa, o amor da torcida e o quanto o reconhecimento internacional reafirma a grandeza do Morumbi. No campo, o time continua evoluindo. As vitórias recentes mostraram um grupo comprometido e um treinador que conhece o DNA do clube. A cada jogo, a identidade são paulina fica mais evidente: raça, técnica e amor pelo manto. O recado de Ancelotti parece ter vindo como uma bênção, um lembrete de que o trabalho sério, quando bem feito, ecoa pelo mundo. Enquanto os torcedores seguem debatendo se o italiano teria realmente enviado essa mensagem, uma coisa é certa: o nome do São Paulo voltou a circular entre os gigantes. E, para quem conhece a história desse clube tricampeão mundial, isso é apenas o começo de um novo capítulo de glórias. No Morumbi, o sentimento é de gratidão e orgulho. O São Paulo é gigante, e o mundo está voltando a enxergar isso, resume um torcedor emocionado. E, de fato, com Ancelotti mandando recado e Crespo guiando o time, o tricolor parece mais vivo do que nunca, pronto para reconquistar o seu lugar entre os maiores do planeta. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.